paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. É uma bênção nós estarmos juntos novamente para lermos a palavra de Deus. Cada um aí, onde estiver, né? Na sua casa, onde estiver. Vamos pegar a Bíblia, vamos ler juntos a palavra de Deus, uma oportunidade de fazermos essa leitura sequencial que temos feito. Já estamos no livro de Números. Iniciamos no episódio anterior o primeiro capítulo de Números e hoje vamos dar sequência. O primeiro capítulo, essa parte que nós lemos até o versículo 46, é a contagem daqueles de 20 anos e para cima, de acordo com as suas tribos, daqueles que poderiam sair à guerra, né? Do povo de Israel, que já tinha saído do Egito. Então, o Senhor fez essa contagem, ordenou a Moisés, como nós lemos no primeiro versículo, como o Senhor ordenou a Moisés que ele deveria fazer e contar o povo de 20 anos e para cima, né, aqueles homens que poderiam sair à guerra. E hoje nós vamos continuar a nossa leitura a partir do versículo 47, Números, capítulo 1, a partir do versículo 47. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus vasos e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então, pastor Fábio, nós encerramos a leitura do primeiro capítulo de Números. Tem algum comentário, pastor? Um detalhe aqui muito importante, Andréia, é que o Senhor que fez essa organização toda. Então, Ele separou todas as tribos, homens para a guerra, e separou especificamente os levitas para um cuidado especial que era para cuidar do tabernáculo. E eles ficariam no entorno do tabernáculo. E depois nós vamos ver que as outras tribos foram todas organizadas no derredor deles, né? Do tabernáculo. Aqui fala segundo o seu esquadrão, segundo a sua bandeira. Então, cada um seria organizado, é o que vamos ler à frente, mas os levitas especificamente, eles foram separados para um trabalho. Foram aqueles que ficaram do lado de Moisés, né? Nós lemos no passado, né? Então, vamos, irmãos, continuar a leitura, capítulo 2 do livro de Números. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as suas insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas
a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Suar, será o príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo seus esquadrões, estará para a banda do sul. E Eliasur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Serizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gade. E Eliasaf, filho de Reuel, será o príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então, partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim. E Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo seus esquadrões. E Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará suas tendas a tribo de Aser. E Pagiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali. E Aíra, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais,
todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Então, pastor, nós encerramos aqui a leitura do 2º capítulo, com mais uma divisão, mais uma contagem aqui que o Senhor fez. Isso, agora o Senhor, então, ele separa esses homens de guerra, juntando sempre aqui um grupo mais outro grupo, cresce então o quantitativo de homens de guerra que sai no primeiro batalhão, depois os levitas logo após, depois um outro batalhão atrás, e o Senhor foi organizando esses batalhões, esse esquadrão de cada exército desse aqui, porque tinha uma forma de se conduzir e de caminhar no deserto. Então, era uma organização de Deus. Tinha todo um sentido aqui, mas muito mais de proteção, mas porque eram 603.000 homens acima de 20 anos. Lembra disso? Para andar todo mundo organizado, nós não estamos contando aqui nem os levitas, nem os homens, nem as mulheres, nem as crianças. Então, não eram poucas pessoas. Eram muitas pessoas. Então, Deus se encarregou de cuidar de todas as coisas, até a forma de caminhar dali para frente, como que eles deveriam fazer. Então, só para ficar claro, assim, no nosso pensamento, né? Então, nós tínhamos esquadrões à frente, o tabernáculo no meio, e ali os levitas que ficavam no entorno do tabernáculo para desarmar e seguir com o tabernáculo quando o Senhor ordenava, né? Primeiro o batalhão de guerra, depois os levitas na hora de caminhar. Isso. E depois os outros batalhões atrás. Eles caminhavam assim. Na hora de se alojarem, então era assim, um grupo, os levitas em torno do tabernáculo e os outros batalhões no derredor do tabernáculo. Amém, irmãos? Só para nossa maior compreensão daquilo que nós acabamos de ler aqui no livro de Números, nós vamos encerrar o nosso episódio por hoje e no próximo episódio nós continuamos a leitura do livro de Números. A paz do Senhor Jesus a todos, paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor.